Alô pessoal, boa noite. Depois de muita dificuldade, de muitas idas e vindas, de muita conversa, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo do Livro dos Médiuns, aqui da Befa, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui reunidos para esse encontro assim bem descontraído desse estudo, porque todos nós estamos ainda no começo da aprendizagem, né? Uns um pouquinho mais, outros ainda começando, mas estamos na nossa caminhada aqui. Eu, Margarete Coral, João Luiz, nós temos aqui o Tarcísio Figueiredo, temos a Mercedes Perafã, temos a Maria Lery e temos a Marilisa aqui hoje conosco. E nós estamos no capítulo do Sistema, né, do Livro dos Médiuns. Nós estamos fazendo a terceira parte hoje, porque nós estamos fazendo bem pausado esse sistema. Hoje nós estamos com três itens. Estamos com o item 42, 43 e 44. Nós estávamos nos quatro primeiros, que era da negação. Agora nós já estamos saindo da negação, então estamos entrando num sistema já de um reconhecimento de alguma coisa a mais, né? Algum elemento a mais. E nós temos então 3 sistemas para hoje, como eu já falei, né? Que é o das causas físicas, o sistema de reflexo e o sistema de alma coletiva. Como é que a gente poderia entender e comentar sobre esses sistemas? O que seria o sistema das causas físicas, já que nós estamos saindo da negação e estamos passando por um sistema assim, já com alguma ideia de que possa haver um outro elemento nesses fenômenos espíritas, nesses movimentos, ruídos? Como é que a gente poderia entender o sistema da causa física? Seu João Luiz vai nos ajudar aqui com o esclarecimento dele. Posso fazer uma pergunta? Pois não, fica à vontade. É que é engraçado, quando a gente houve assim, sistema das causas físicas e como se trata de fenômeno, como seriam essas questões físicas? Que questões são essas para que possa produzir fenômenos? Como é que foi isso? Quem é que pode me ajudar aí? Vamos passar aqui para o Tarcísio para ele dar continuidade aqui. Eu não sei se eu entendi. Seu João quer dizer que como é que essas causas físicas acontecem para se produzir o fenômeno? Isso. Pelo que o sistema está falando aqui, as causas físicas pode ser uma eletricidade, pode ser talvez uma força corrente de algum elemento físico, um vento, pode ser fluido. Então, nesse sistema, é isso que você está falando, seu João, mais ou menos isso? Talvez, eu acho que então o magnetismo, né, que possa ter sido identificado, eles começaram porque eles negavam anteriormente, né, e agora já estão conseguindo perceber alguma coisa mais, né? Então, porque os fenômenos aconteciam porque existia alguma coisa, né? Aí o Tarcísio deu uma boa ideia que pode ter sido eletricidade, né? Será que essas pessoas funcionavam como se fossem pilhas? É isso que eu achei interessante, né? E essa teoria, ela responderia às perguntas dos questionadores? Ela traria uma compreensão sobre esses fatos? Então, essa teoria aí que é chamada sistema das causas físicas, como o seu João está falando, eu acredito sim que o pensamento era de que os assistentes ou os médiuns possuíssem algum tipo de acúmulo energético, que pode se traduzir no magnetismo, uma espécie de eletricidade, né, do próprio ser humano, que fazia com que uma mesa pudesse girar ou escutar batidas.
Só que a crítica que se faz às pessoas ou ao sistema que acredita ser puramente causa física, a crítica que se faz é de que quando esse fenômeno acontecia, você tinha uma comunicação se estabelecendo, uma comunicação inteligente. Então, como é que pode puramente essa energia raciocinar? Então, todo o efeito inteligente é de ter uma causa inteligente. A energia puramente não explica um fenômeno tão bem concatenado e direcionado, né? Um fenômeno que conta uma história, que diz nomes, que diz datas. Como é que essa energia somente explica a inteligência dos fenômenos, né? Essa é a crítica que se faz. Você pode explicar que acontecia a batida, mas por trás da batida, uma inteligência se comunicando, que não necessariamente era dos médios ou do assistente, né? Então, com esse surgimento dessa ideia, dessa inteligência, porque obedecia a um raciocínio, a ideia então de causas físicas acabou persistindo, ficando abandonada? Não, o seu João, ele pode ajudar também nesse raciocínio. O que eu entendo, né? Vou bater uma bola aqui, vou dar um chute, chutar lá pro gol, o seu João é o goleiro, ele vai agarrar e vai complementar. Eu entendo que isso é natural acontecer num processo de conhecimento ao longo da história, onde você sai num período de profunda ignorância e negação dos fatos, para um período que a pessoa fala assim, peraí, existe alguma coisa acontecendo, mas acho que não é espírito não, eu vou tentar explicar isso de uma outra forma mais natural, assim, mais de acordo com o que eu acredito, até onde minha inteligência vai. Então esse primeiro momento de explicar fisicamente o fenômeno, ele é necessário, não é isso, seu João? Eu acho que sim, porque, veja só, nos dias, né, de hoje, a gente já vê o pessoal aproveitando o calor do corpo, a energia do corpo, para fazer acender as luzes em lugares públicos, né? No metrô, em determinados lugares, as luzes são acendidas pelo calor do corpo. O movimento da escada rolante e tal, eles já acumulam a energia da quantidade de pessoas ali e faz com que funcione, né? Porque eu não sou eletricista, não tenho conhecimento, não sou engenheiro elétrico, não tenho esse conhecimento, mas já li sobre isso, já ouvi reportagens sobre isso. Então eu fico imaginando no século XIX que as pessoas já estudavam sobre essa questão da energia do corpo, né? Elas já ficavam atentas, isso aí pode ser energia do corpo e tal, né? Já tinham uma visão da questão do magnetismo, né? Que pudesse, mais ainda, mas como essa questão ela vai mais além, porque essas mesas que giravam e as batidas constantes num determinado ponto, numa porta, numa janela, respondiam a perguntas inteligentes, é aí que deu por terra, né, essa ideia de que os fenômenos ocorriam através de questões puramente físicas, né, unicamente física, não eram fenômenos inteligentes, que é o que começou-se a perceber, né, que havia alguma coisa além daquilo ali que se pudesse pensar, né? Então as pesquisas, né, foram avançando cada vez mais, de tal forma que os observadores foram vendo que não era nada puramente físico, né? Não adiantava negar a presença de uma inteligência, embora eles não quisessem falar esse nome, e muito menos falar em espírito, né? Porque iriam admitir que estavam crendo. Como eles estavam combatendo, estavam indo na pesquisa e o principal era o combate, mas os fatos foram se apresentando cada vez mais
né? E então, como é que a gente pode explicar uma teoria aí que eles criaram sobre o reflexo do pensamento? Como é que ela agiria e como é que ela representava um entendimento dentro do contexto que eles queriam? Não, quando a gente fala de reflexo, né? Todo reflexo, por exemplo, a nossa imagem se reflete no espelho, não é isso? Então é uma coisa que a gente mesmo produz, não é isso? Aí eu fiquei com uma dúvida aí, o que eu tentando imaginar a cabeça desse pessoal, né? Como é que eles começaram a pensar, porque eles também tinham dúvidas como a gente tem, tá certo? Aí eu queria colocar uma pergunta assim, né? Quando eles começaram a entender que havia alguma coisa, eles começaram nesse sistema reflexo a entender que esses fenômenos eram produzidos por quem? Bom, eles começaram a achar que esse sistema do reflexo era produzido pelos médiuns, pelos assistentes que ali estavam, e que essa magnetismo refletia como se fosse ondas sonoras ou como se fosse feixes de luz. Foi dessa forma. Então, é interessante porque nesse momento eles já admitem um efeito inteligente, que as causas físicas, a princípio, não teria nada inteligente, era como se movesse a energia, né? Teoria das... Mas aí quando ele fala a teoria do reflexo, ele fala, opa, tem alguma coisa inteligente movendo a mesa e está se comunicando. Mas essa inteligência está aqui dentro mesmo, são essas pessoas que estão aqui. É o médium que está fazendo isso, não sei como, mas uma energia emana dele ou dos assistentes e está produzindo isso aí. Então já foi muito interessante a pessoa admitir que tinha uma causa externa à pessoa, né? O desenho físico da pessoa, que fazia com que aquilo ali se movesse. É uma energia dotada de inteligência. O único problema deles foi que eles disseram que essa inteligência estava restrita ao ambiente físico, na figura dos participantes. Aí eu vou jogar a bola para o seu João. Como é que pode isso acontecer se muitos assuntos que eram tratados ali eram estranhos? Eram assuntos estranhos, pensamentos estranhos a dos assistentes e a dos médiuns. Então aí, Tarcísio, eles tiveram que admitir, querendo ou não, que existia algo mais, né? Que não estava tudo restrito só na área da matéria, tinha alguma coisa além da matéria, né, seu João? Eu mesmo entendendo que, me colocando assim no lugar deles, né, que deve ter sido muito difícil para eles, como é difícil para todos nós ainda, né, porque essas questões remetem a algo que a gente não vê a olhos nus, né, e isso se torna complicado. E eu fico imaginando como é que, por exemplo, nessas batidas, que às vezes as respostas que eram dadas através da batida, respostas de questões lançadas a nível assim bastante complexo, né? Como em línguas, as respostas vinham em línguas que não eram faladas, às vezes até em línguas já mortas. Então isso complicou mais ainda para esses sistemáticos, não é? E aí eles, eu acredito, né, que como é que eles devem ter assim pensado no sentido de atribuir, como eles já começaram a pensar, né, em atribuir esses fenômenos a um coletivo, não é isso? A um coletivo. Será que eles já entendiam que pudesse ser uma inteligência produzindo isso? Será que eles já conseguiam fazer?
Não sei, vou perguntar aqui ao Tarcísio se seria já um entendimento dessa natureza, já que eles já estavam entendendo que havia uma força aí, nem que fosse a união daquela assistência, né? Mas já estava num caminho mais próximo do que a gente tem hoje, né? Não, sem dúvida. Nesse exemplo do reflexo já é o animismo sendo considerado, né? O animismo das pessoas, né? O pensamento, a vontade, no do reflexo, sistema do reflexo. Ainda no reflexo. E agora, é um avanço que eu acho, porque quando você diz assim, você consegue produzir um fenômeno, se você entender que você é um espírito, você está começando a admitir que um espírito produz um fenômeno. Fenômeno estranho, né? Um fenômeno que não é aquele mecânico, né? Onde a pessoa segura alguma coisa e bate. É um fenômeno de energia, de emanação de energia, né? Que produz. O próximo passo, posso me adiantar aqui um pouquinho, é eles acharem que todo mundo mistura os pensamentos e aí produz um pensamento único na figura do médium, né? Aquela confusão, né? Que é o sistema da alma coletiva, que é o último que a gente vai estudar hoje, né? Mas eu estou adiantando para dizer o seguinte, eles ainda continuam acreditando que o fenômeno está restrito às pessoas que estão no ambiente. Mas já é um avanço dizer que as pessoas movem algum tipo de energia que acabam dando vida a uma mesa que emite um som de maneira, assim, pelo fenômeno do magnetismo, por exemplo, né? Então já é interessante. Sim. Já é um avanço danado, né? Agora, vou fazer uma pergunta a você. Você já ouviu na tua casa alguma coisa bater, Margarete? Eu ouço bastante. E o que você pensa inicialmente? Quando isso acontece, o que você pensa? Olha, em princípio eu pensava que conforme as pessoas diziam, o móvel é novo, ou é um efeito aqui da acomodação. Mas agora, conhecendo um pouquinho do espiritismo, eu percebo o seguinte, é médium de efeito físico, né, produzindo ali algum efeito, né, nesses estalidos, embora eu não tenha ainda conseguido organizar ideias com os estalidos. Então, o que eu quero dizer? Que qualquer pessoa, quando ela está vendo ou experimentando um efeito de ordem física, né, que ela não tem controle, a coisa está acontecendo à parte dela, escuta batidas na casa, ela vai pensar que é alguma coisa, que tem uma explicação natural para aquilo. Um garfo cai. Ué, vou na cozinha, aí você, o garfo caiu no chão. É porque eu coloquei aqui de maneira errada, caiu. Aí o garfo cai de novo. Você continua acreditando que é algum descuido seu. A tampa da panela caiu, você vai continuar acreditando. Só com a repetição disso é que você começa a dizer, mas é muito estranho, porque isso está acontecendo de uma forma antinatural. E isso é natural acontecer com a gente mesmo. Imagine naquela época. Os caras vão percorrer o caminho da explicação mais lógica possível para a cabeça deles. Até o fenômeno, vamos dizer assim, se apresentar de uma forma que eles não conseguem mais explicar. Né? Por uma razão muito direta. Tem que aceitar uma inteligência fora daquele ambiente que está se comunicando e contando uma história completamente diferente dos assistentes, porque são pensamentos contrários muitas das vezes, não é isso? E aí vai se crescendo com essa ideia aí. E quando isso acontece na nossa casa, que isso, como você disse, acontece naturalmente, esse fato a gente já registra com maior possibilidade à noite por conta do silêncio. Não é por conta da noite, é que durante o dia existem muitos barulhos e à noite fica mais silêncio, é onde você pode escutar mais algum ruído, um ruído mais peculiar que você não percebesse durante o dia. E aí entra aquela história, né, do fantástico, entra aquela história que a gente já até viu lá no começo, mas que a gente está vendo agora que não é. Né, seu João? Está dentro desses acontecimentos naturais mesmo, da ordem das coisas que os homens, né, que nos precederam vieram estudando, né, como Kardec catalogou, para trazer essas explicações para nós, não é mesmo? Com certeza. O que é importante a gente ressaltar que os espíritos,
eles não vão escolher uma hora para fazer para dar um determinado recado, para fazer uma determinada tarefa, porque todas as tarefas, principalmente as de efeito físico, né, que os espíritos produzem, elas têm um objetivo, né, pedagógico. Não existe um fenômeno físico que não tenha um objetivo pedagógico. O objetivo é de educar. Então, se faz barulho dentro de uma casa, né, esses barulhos consecutivos, né, em que as pessoas às vezes se assustam por não terem essa informação, é necessário que elas prestem atenção, procurem prestar atenção, o que elas precisam fazer ou mudar na vida delas para que aquilo ali seja entendido de outra forma. Porque esses espíritos que estão produzindo essa tarefa, eles são empregados dos espíritos superiores, eles produzem essa tarefa com uma finalidade educativa, né? Não é para ninguém ficar com medo, porque não é isso, mas tem uma finalidade educativa. Essa família, essas pessoas dali precisam buscar conhecimento, aprender sobre algumas coisas que não sabem, né? Isso é fundamental, né? E o sistema de alma coletiva, que até que Tarcísio já falou algo sobre, como é que ele se estabeleceu e ele se justificou, né, nessas pesquisas? É interessante, né? Porque esses fenômenos, né, todos esses estudos antecedem, né, a teoria do Jung, né, do inconsciente coletivo, né, antecedem. Acredita-se que o Jung deve ter tido conhecimento, né, desses estudos, e quando ele fala do inconsciente coletivo, né, talvez ele não quisesse fazer uma abordagem mais profunda na academia, porque suscitaria de discussões que não traria nenhum benefício. Então, quando ele fala de inconsciente coletivo, ele naturalmente ele quis dizer, né, acredito eu, que o Freud abre a janela e o Jung sobe na janela, mas não pula. Não pula para o outro lado, né? Ele só sobe. O Freud abriu a janela, o Jung subiu na janela, mas não pulou. Não pulou, talvez, por essa dificuldade com a academia, né? Que é até normal, a gente entende, né, que a academia ainda tem uma série de preconceitos com relação a um comportamento mais profundo, a um estudo mais profundo. Mas o Jung, no inconsciente coletivo, ele faz uma abordagem interessante, né, que nós sofremos consequência de um processo inconsciente, que a gente não dá nome, mas tem um nome, não é verdade? Então, todas as patologias da psicanálise, né, da psicologia, que a psicologia aborda, né, elas têm uma certa influência, né, que a gente pode falar uma abordagem de inconsciente coletivo, mas esse inconsciente coletivo ele pode ter um nome, pode se chamar José, pode se chamar Maria, né? Pode se chamar alguém aí que pode estar produzindo um efeito qualquer, né? E como a gente não quer às vezes fazer uma abordagem mais direta, né, a gente vai chamar de inconsciente coletivo. A gente está sendo influenciado pela sociedade? Sim, a sociedade nos influencia, assim como nós influenciamos a sociedade. Mas é fundamental que a gente entenda
como nós vamos vivenciar essa influência e como nós vamos tirar proveito dessa influência. Isso é o mais importante, tirar o proveito dessa influência. Porque, olha só, nós estamos estudando o que estudaram lá no século XIX e precisamos tirar proveito desse estudo que começa lá no século XIX. Quer dizer, a função nossa é essa aqui, tirar proveito desse estudo para eu viver melhor, não ficar com medo de uma batida na porta do meu quarto, na minha janela do quarto, e procurar investigar esse barulho. Muito bem, muito interessante. E nós vamos... Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Vamos então encerrar o nosso estudo da noite de hoje, chamando nossos amigos para dar o seu boa noite e sua mensagem. Tarcísio. Bom, achei muito interessante esse estudo. Como o seu João, eu vou fazer um último comentário e me despedir, né? Esse sistema da alma coletiva, como o seu João bem explicou, é um sistema que o médium ele acaba absorvendo o pensamento das pessoas que estão na sala e aí colocando, através do fenômeno, esses pensamentos. Só que não era bem assim, porque os pensamentos, muitas das vezes manifestados, eram contrários a todos da sala. É aí que a teoria começa a ganhar uma certa fragilidade. Mas o que é interessante nisso é a gente saber que esse tipo de embate de ideias, essa busca pelo conhecimento, acontece até hoje. É como se os grupos que foram reunidos na época de Kardec, que foram contrários a eles, ainda existissem na figura de outras pessoas hoje. Essa evolução ela é paulatina. Um grupo maior está ganhando dimensão do que realmente ocorre, por isso o espiritismo vem crescendo, as ideias espiritualistas vêm crescendo, mas grupos retardatários ainda insistem nas mesmas concepções de grupos daquela época de Kardec. Então, há pessoas que reencarnaram naquela época que nem começaram essa discussão. Reencarnam agora para começar a discussão. Então essa evolução é constante, a gente não precisa ter medo das críticas. O embate de ideias é muito importante para a produção de conhecimento e não há guerra. Há, na realidade, confronto saudável para que a verdade se estabeleça com luz e glória. Meu nome é Tarcísio e eu quero dizer para vocês uma boa noite, que vocês continuem acompanhando o estudo. A gente está muito feliz de estar aqui participando. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Também estou bastante feliz. Aqui é a nossa amiga Marilisa, para o seu boa noite. Boa noite. Foi muito bom estar aqui, minha primeira vez aqui no programa. Foi sensacional. É bom que a gente vai sempre aprendendo e revivendo algumas coisas que a gente já estudou. Muito bom, gente. Continuamos aqui. Boa noite. Obrigada, Marilisa, pela sua presença. Mercedes, para o seu boa noite aqui. Agradecendo a Casa de Francisco de Assis e desejando a todos uma boa noite. Até a próxima quarta-feira. Nossa amiga aqui também, nos visitando hoje, Maria Lery. Foi um prazer estar aqui ouvindo essa palestra. Fiquei muito satisfeita, pretendo voltar novamente. E agradecendo também, boa noite a todos e felicidade. Muito obrigada. Seu João Luiz, aqui para suas despedidas. Uma boa noite para todos, saúde e paz. E eu, Margarete Coral, também uma boa noite a todos e até para a semana.